Abençoados com todas as sorte de bênçãos. Já estamos no melhor dia que o Pai nos preparou para que pudéssemos reinar em vida e vivermos em perfeita vitória. Romanos 5:17, Apocalipse 1:6. Essa é a vontade de Deus, abençoado, para a minha vida e para a tua vida, que nós possamos reinar em vida e vivemos em perfeita vitória. Sob ajude-se da sua palavra, que é o evangelho da graça de Deus, o verdadeiro evangelho que foi revelado a Paulo, segundo os Coríntios, capítulo 12. Abençoados, olha o tema, meu Deus do céu, da nossa fala nesse vídeo. É forte demais, abençoado. Olha, como entender o antes da cruz, o depois da cruz, antes do ano 70 e depois do ano 70. Meu Deus do céu, é muito forte isso. O que foi antes da cruz, depois da cruz, antes do ano 70 e depois do ano 70. É forte demais. Mas eu vou tentar aqui, dentro dos meus limites, tentar esmiuçar isso, né, para a glória de Deus. Abençoados, deixa eu já desejar aqui boas-vindas aos novos inscritos, né? Você que tem entendido, né, o evangelho da graça de Deus. E você que ainda não é inscrito no canal, gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, deixe seu joinha, faça os seus comentários, para que esse evangelho, querido, seja alcançado por mais pessoas. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Estamos aqui todas as quartas e domingos, levando o evangelho genuíno de Jesus Cristo, puro evangelho. Se existe o puro e verdadeiro, é porque existe o falso, né? E aquele que é impuro, né? Ou seja, não é perfeito. Mas o nosso objetivo é levar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que foi revelado a Paulo, segundo as Coríntios, capítulo 12. Então, abençoados, para nós entrarmos nesse assunto polêmico, meu Deus, complicado. Mas nós vamos ler aqui, querido. Eu escolhi uma leitura que eu acho que tem muito a ver com esse assunto, Romanos capítulo 8, e você vai entender o nosso ponto de vista. Romanos capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 1, para a nossa breve meditação. É forte, abençoado, é forte. O sistema fica revoltado quando nós entramos nesse assunto, querido, porque isso não é comum no sistema. Você não vê ninguém falando no sistema sobre antes da cruz, depois da cruz, antigo pacto, novo pacto, antiga aliança, nova aliança. O sistema mistura tudo, querido. Faz uma mistureba terrível. É por isso que o povo evangélico vive nessa confusão mental. O povo vive delirando. O povo está desequilibrado emocionalmente, querido. Alguns chegam até, né, ter sintomas de esquizofrenia. O que é isso? Problemas mentais. Você entendeu por quê? Porque não consegue separar, querido, a Bíblia, o que está escrito. Antes da cruz é uma coisa, depois da cruz é outra coisa. Antigo pacto, novo pacto, né? Antes da queda do templo, ou seja, antes do ano 70, uma situação. Depois do ano 70, outra situação. E aí, querido, que o sistema tropeça, ele acaba misturando tudo, causa uma confusão mental na mente das pessoas. E as pessoas vivem assim, desequilibradas emocionalmente. Mas nós vamos tentar aqui, né, de uma certa forma, esmiuçar isso. Romanos capítulo 8, olha aqui que diz: portanto, agora, veja bem, querido, Paulo está falando aos romanos, né? Isso aqui, querido, já foi depois da cruz. Precisamos entender isso. Antes do ano 70, mas depois da cruz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Abençoado, nós precisamos entender nesse primeiro versículo aqui, primeiro, o que é andar segundo a carne, abençoado? Você sabe muito bem, querido, que quando a Bíblia fala da carne, está falando da lei de Moisés, querido. Está falando de judaísmo. Então veja bem,
Paulo aqui está dizendo, querido, para os irmãos, né, depois da cruz, porém antes do ano 70, né, que agora não há nenhuma condenação a mais. Por quê? Porque toda a condenação foi aniquilada na cruz, todos nós sabemos isso, né? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, querido, foi a divisória entre lei e graça. Você vai entender isso. Só que existe um detalhe, querido, você vai entender. Tudo foi aniquilado na cruz. João 19:30, né? Jesus deu o seu último suspiro, ou último respiro, né? Vamos dizer assim. E ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito, tudo está consumado. Ou seja, na cruz foi consumado tudo, querido. Não existe mais judaísmo, não existe mais lei, não existe mais batismo, não existe mais dízimo, não existe ceia. Tudo que está ligado ao judaísmo, querido, foi anulado na cruz. Foi isso que Cristo determinou. Se você praticar essas coisas ainda, que tem a ver com o judaísmo, você está anulando o sacrifício de Cristo na cruz. Então, só que esse período, abençoado, você vai entender isso, do sacrifício da cruz de Jesus até o ano 70, querido, nós que estamos em graça chamamos isso de um período transitório. Ou seja, o templo ainda estava em pé. E pelo fato do templo ainda estar em pé, muitos cristãos, muitos crentes na época ainda continuavam praticando o judaísmo. Então, resumindo, um novo pacto mesmo, a nova aliança, foi estabelecida, na verdade, no ano 70. O certo foi que Jesus, na cruz do Calvário, anulou tudo. Mas só que, por conta desse período transitório, né, que foi até a queda do templo do ano 70, o povo ainda continuou praticando o judaísmo, inclusive Paulo. Você vai entender isso. Então, olha o que Paulo diz aqui. Que não anda segundo a carne. Porque a carne, querido, era lei. Ou seja, o povo tinha que sacrificar, o povo tinha que dizimar, o povo tinha que ceiar, o povo tinha que batizar, o povo que tinha que, uma vez por ano, tinha que matar um animal, né? E simbolicamente, os pecados daquela pessoa passavam para aquele animal, para a pessoa ficar mais um ano livre do pecado. Então, tudo isso aí, querido, era obra da lei, era obra da carne, era carnalidade. Era carne. Então, quando Paulo fala aqui de carne, querido, não está falando da carne, né, física, né, biológica, né, natural, minha, que você tem, eu tenho, e nós praticamos obra da carne, né? Paulo aqui estava falando, querido, da carne e lei, das obras da lei, né, que são obras da carne. Você vai entender isso. Que não andam segundo a carne, ou seja, não andam mais segundo a lei, porque a lei foi abolida na cruz, né? Romanos 10:4. Né? A lei foi abolida na cruz. O fim da lei é Cristo. Mas segundo o Espírito. Ou seja, o que é o ministério do Espírito, querido? O ministério do Espírito é gozo, paz e alegria do Espírito. Ou seja, não existe mais carnalidade, não existe mais ação humana para agradar a Deus. É o que está escrito lá em 2 Coríntios 3, 7 e 8. Né? O ministério da carne é o ministério de condenação e morte. Agora, o ministério do Espírito é gozo, paz e alegria no Espírito. Ou seja, eu não preciso mais fazer sacrifício, eu não preciso mais ceiar, eu não preciso mais jejuar, eu não preciso mais subir para monte, eu não preciso mais confessar pecado, porque não existe mais pecado, porque tudo isso foi anulado na cruz. Você entendeu? Isso, né, é o que acontece depois da cruz. Nesse novo pacto aqui, querido, nós estamos vivendo o ministério do Espírito. Antigo pacto, ministério da lei. Você vai entender isso. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, olha que forte isso, querido, que Paulo está falando aos crentes de Romanos, me livrou da lei do pecado e da morte. Tá claro isso, querido, que a lei era um ministério de condenação e morte, né? Era a lei do pecado. Era impossível você cumprir as 613 leis, querido, de ordenanças. É isso que a Bíblia diz. O camarada, ele cumpria uma lei e tropeçava na outra, cumpria a outra e tropeçava naquela primeira, enfim. Era um ciclo vicioso e nunca a pessoa conseguia agradar a Deus. E uma vez por ano, o que eles faziam, segundo a lei? Tinha que pegar um animal, né, um cordeiro, qualquer outro tipo de animal puro, limpo, e aquele animal morria no lugar daquela pessoa, simbolicamente. Ou então pegava, simbolicamente, os pecados eram transferidos para aquele animal e aquele animal era solto no deserto. Você entendeu?
e aquela pessoa conseguia ficar mais um ano, né, entre aspas, né, sem pecar. Ou seja, continuava pecando, mas no próximo ano fazia todo esse ritual para se sentir livre do pecado. Então, segundo a lei, sem derramamento de sangue não havia remissão de pecado. Foi por isso que Jesus ele veio, né, derramar o seu sangue, e você vai entender isso. Versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Ou seja, o sacrifício, que Paulo está dizendo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário anulou a lei, anulou o pecado. Hoje nós somos livres, vivemos no ministério de quê? De gozo, paz e alegria, que é o ministério do Espírito. Versículo 3: porquanto o que era impossível à lei, veja, é o que nós estamos falando, era impossível você agradar a Deus através da lei. Por quê? Tropeçava num ponto, acertava um, tropeçava outro, e assim vivia, uma rotina. O que era impossível pela lei, visto que estava enferma pela carne. Veja, querido, que Paulo chama a lei de carne. Então, por isso que nós que estamos em graça hoje, nós dizemos que aquele que vive debaixo do judaísmo, querido, ele está debaixo da carnalidade. Infelizmente, é a Bíblia que diz isso, não sou eu. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Meu Deus, olha que forte isso, querido. Você vai entender isso. O que aconteceu aqui, querido? No antigo pacto, nós estamos falando do antigo pacto, do novo pacto, antes do ano 70 e depois do ano 70. Você vai entender isso aí detalhadamente. Paulo aqui está falando, querido, do que acontecia antes da lei, ou seja, antes da cruz e depois da cruz. Então, antes da cruz era o mistério da lei, o mistério de condenação e morte. Gálatas 3:10 diz que quem, querido, está debaixo de lei, está debaixo de maldição. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz, Gálatas 3:10. Sabe? Se você generalizar, querido, todo o povo evangélico aí que segue judaísmo está debaixo, querido, de maldição. É o que a Bíblia diz, não sou eu. Né? 2 Coríntios 3:7 e 8 diz que é um ministério de condenação e morte a lei, querido. Ah, mas eu não estou debaixo da lei. Temporalmente, você não está mais debaixo da lei, porque a lei foi lá no antigo pacto. Mas, fisicamente, né, religiosamente, você está praticando a lei. Se você está praticando a lei, querido, você está debaixo de maldição. Se você está debaixo de maldição, você está no ministério de condenação e morte, abençoado. É a Bíblia que diz, não sou eu que digo. Então veja aqui, querido. Jesus, foi preciso vir, porque era a lei que dizia isso, né? Que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Então Jesus, por amor do seu povo, é outro questionamento, querido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não... Que mundo é esse, abençoado? É o mundo judeu, querido. É o povo de Israel. Então Jesus ele veio morrer, querido, pelo seu povo. Mateus 15:24, né? Mateus 26:28 também fala, querido, que Jesus ele veio morrer em favor de muitos. Muitos quem? O seu povo, o povo de Israel. Deus não morreu em meu favor e em teu favor, querido, porque em graça Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, já determinou, querido, antes da fundação dos séculos, que em graça eu e você, nesse novo pacto, nesse novo contexto, já nasceríamos salvos, querido. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus, querido. Deus nos deu esse dom da salvação, já nascemos com esse dom da salvação e da fé. Romanos 2 Efésios 2:8. Deus já nos deu a fé, querido, para vencermos todas as lutas dessa vida. Foi isso que Deus deu para mim e para você. O dom da salvação e o dom da fé e o batismo do Espírito Santo que aconteceu lá em Atos 2, né? Não tá dentro desse tema aqui, mas só para você entender. Então, abençoado, segundo a lei, Jesus ele precisava derramar sangue, né? O rito judaico dizia isso, sem derramamento de sangue, a lei dizia, né? Sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Aí Jesus fez o quê? Veio, se revestiu de carne e sangue, Hebreus 2:14, né? E morreu em favor do seu povo, derramou sangue para a remissão do pecado do seu povo, o povo judeu. Foi isso que aconteceu. Versículo 3, né? Vamos ler o versículo 4 agora.
para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Olha que claro isso aqui. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo, todos nós sabemos que ele foi o único apóstolo que foi levantado para pregar o evangelho da graça, né? Se você olhar, querido, Gálatas 2,7 diz que Pedro, Tiago e João, os demais discípulos, foram levantados para pregar o evangelho da circuncisão, o evangelho da lei, judaísmo. Paulo não, foi levantado para pregar o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça. Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, ou seja, não andamos mais segundo o judaísmo, mas segundo o Espírito, ou seja, já estamos no ministério da graça. Paulo aqui estava pregando depois da cruz. Veja, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Veja que Paulo ele usa a carne aqui, querido, para simbolizar, para tipificar a lei. Você vai entender isso. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Ou seja, quem está em graça, querido, busca andar em Espírito, busca agradar a Deus em Espírito e em verdade, né? Quem está na lei busca agradar a Deus, querido, praticando os rituais judaicos. É simples entender isso. Você entendeu? Por que quem está em graça, querido, não precisa ir para monte, não precisa tomar Santa Ceia, porque não precisa fazer batismo, não precisa unção com óleo, campanha. Por quê? Porque ele entende, querido, que o ministério do Espírito não é mais o ministério da carne, da lei. É simples entender isso, querido. Quem vive nessas práticas está debaixo de lei, está debaixo de maldição, querido. Não entendeu ainda o verdadeiro evangelho da graça de Deus e não entendeu ainda, querido, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Simples assim. Você está nervoso? Não, eu estou bem. Eu estou bem. É o meu jeito, é o meu jeito de me expressar. Então veja, querido, versículo 5, né? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. 6. Porque a inclinação da carne é morte. É o que nós estamos falando, querido. Ministério de condenação e morte. É a lei, querido. Segundo aos Coríntios 3, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7 e 8, né? Ministério, querido, de condenação e morte, a lei. Versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O ministério do Espírito, querido, é gozo, paz e alegria no Espírito. É isso que nós que estamos em graça vivemos. Gozo, paz e alegria no Espírito, querido. O ministério do Espírito é isso. Sem judaísmo, querido, sem rito judaico, sem o peso da religião, sem encantamento. Ser cristão, querido, hoje é ser livre. Livre o quê? Livre da religião, querido. A salvação, querido, nunca foi do Espírito, querido. O Espírito não precisa ser salvo. A salvação sempre foi da mente, querido. O que Paulo estava dizendo aqui? Você já foi salvo na mente. Não é salvo na alma, querido. Todos nós sabemos que alma e corpo vai para o inferno, querido, que significa sepultura. A alma é sede das emoções, são 86 bilhões de neurônios, querido, que se movimentam aqui nessa cachola que nós temos. É a alma, sede das emoções. Vai para o inferno, querido, que significa sepultura. Não vai para o céu de jeito nenhum, querido. Não existe base bíblica para isso. Porque no céu, a alma é sentimento. No céu não entra sentimento, abençoado. Se no céu entrasse sentimento, querido, você ia sentir tristeza, você ia sentir pavor, angústia, sofrimento, raiva, porque você ia encontrar lá pessoas que você não queria encontrar. Olha que forte isso. Então, abençoado, o ministério do Espírito é gozo, paz e alegria no Espírito, querido. Não tem judaísmo. Nós somos livres, querido. Nós estamos reinando em vida. Apocalipse 1:6. Estamos reinando em vida, querido. Em graça é isso. Sem o peso da religião, sem o peso do judaísmo, querido, dos ritos judaicos, dos formalismos religiosos, nada disso. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade. Olha como, meu Deus do céu, olha como Paulo rebate isso, querido. Ele chama, querido, de inimizade contra Deus, querido. Quem pratica as obras da carne, quem está debaixo do judaísmo, querido. Por que ele diz assim? Por que ele diz isso? É inimizade contra Deus. Porque nós sabemos que Deus estabeleceu, querido, antes da fundação dos séculos, que a lei seria do jeito que foi e a graça seria do jeito que é, querido. Então, se hoje em graça eu pratico
judaísmo, querido, eu estou causando inimizade contra Deus, estou me opondo, estou fazendo, entre aspas, o papel do diabo, porque a palavra diabo significa opositor, eu estou me opondo às leis de Deus, querido. Eu estou causando inimizade contra Deus, é o que diz a palavra, não sou eu. Paulo que diz isso, olha aqui, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita às leis de Deus. Quais são as leis de Deus hoje, querido? As leis de Deus, querido, elas estão estabelecidas na nossa mente e no nosso coração. Jeremias 31, do versículo 31 a 33, querido. A lei de Deus, querido, não está mais em tábuas, né? Na lei de Moisés, né? A lei de Moisés foi escrita em tábuas, né? As leis de Deus hoje não está mais baseada em judaísmo, querido. A lei de Deus hoje ela está gravada na nossa mente, no nosso coração. Você entendeu? Jeremias 31, versículo 31 ao 33. Portanto, a inclinação versículo 8. Versículo 7, né? Porque, portanto, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós já dizemos isso. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. O que Paulo está dizendo aqui? Nós estamos vivendo no ministério da graça, ministério do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aqui é outro detalhe, querido. Deixa eu marcar aqui para não me perder. Por que Paulo disse aqui? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque naquele contexto, querido, depois da cruz, haviam muitos filhos da perdição, né? Pessoas ímpias, né? Que era a mesma coisa. Então quem eram essas pessoas? Pessoas que não tinham espírito, querido. Pessoas que foram predestinadas, querido, a uma perdição. A predestinação existia naquele contexto, querido. Hoje não existe mais predestinação. Hoje não existe mais filhos, querido, da perdição, nem ímpios, pessoas sem espírito. Hoje, nesse contexto, querido, todos nós, querido, que nascemos pós anos 70, querido, já nascemos no ministério do Espírito, já nascemos em graça, já nascemos salvos, né? Já temos fé suficiente para vencer e já somos batizados com o Espírito Santo, querido, nesse contexto. Mas naquele contexto lá, Paulo estava dizendo que haviam pessoas que eram pessoas, filhos da perdição, as pessoas ímpias, então elas estavam predestinadas a morrer mesmo no fogo do inferno, que foi a grande tribulação, né? Todos nós conhecemos a história. General Tito invadiu Jerusalém, botou fogo em Jerusalém, aquele fogo, né, simbolicamente foi o inferno, onde morreu milhares e milhares de pessoas ali. Então, por isso que Paulo disse, se é que o Espírito de Deus habita em vós, né? Por quê? Porque havia pessoas que não tinham o Espírito de Deus, né? Eram pessoas ímpias. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, filho da perdição. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Meu Deus do céu. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Então está claro aqui, querido, que quem vive na prática de judaísmo, querido, está na carne, né? Está em pecado, né? Se é que pecado, né? Se a gente puder, ainda que a gente pudesse dizer que, se a gente pudesse dizer que hoje ainda existe pecado, essas pessoas estariam todas em pecado, né? Porque pecado, o que era? Pecado era transgressão de lei no antigo pacto. Então, se Jesus ele veio, querido, e anulou o pecado na cruz, Hebreus 9, 26, não existe mais pecado. Nós não estamos mais debaixo de condenação e morte, nem debaixo de maldição. Então, Paulo diz aqui, ó, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Você entendeu? Por quê? Porque naquele contexto, querido, Paulo já entendia, né? Paulo foi o único, né, que foi revelado para ele o ministério da graça, né, de Deus, né, que é esse ministério que nós vivemos hoje, né, ministério do Espírito. Então Paulo está dizendo o que aqui? O corpo agora está morto por causa do pecado, ou seja, não precisa mais de judaísmo, não precisa mais de praticar obras da carne, que é santa ceia, batismo, né, subida em monte, unção com óleo, né, campanhas, tudo isso aí é obra da carne que foi aniquilada na cruz, né? Mas o Espírito vive por causa da justiça. Olha que forte isso, querido. E, versículo 11. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo,
também vivificará os vossos corpos mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então veja, querido, hoje nós somos guiados pelo Espírito de Deus, entendeu? A lei de Deus está implantada na nossa mente e no nosso coração, né? Acabamos de falar, Jeremias 31, a partir do versículo 31 até o 33. Então, querido, nós não vivemos mais movidos pela lei, movidos pelo judaísmo, pelas práticas judaicas, pelos rituais judaicos, né? O templo, querido, foi anulado, abolido no ano 70 justamente por isso, porque Deus já havia determinado dentro da sua soberania que após o ano 70, querido, não haveria mais templo, porque templo só causa isso, querido. Só causa medo, terror, inveja, ambição, ganância, só causa glória humana, né? Pessoas querendo agradar outras pessoas, é isso que gera templo, querido. Você viver em função de agradar outras pessoas, sabe? Você viver uma vida ali manipulada, dominada, condicionada ao sistema religioso, né? Por que muitas mulheres de pastores estão morrendo hoje, querido? De infarto, de AVC e tantas outras doenças emocionais aí. Por quê? Porque o ser humano, querido, ele foi criado para ser livre, sabe? Agora, se você vive debaixo de angústia, por quê? Porque mulher de pastor é assim. Ela vê muita coisa dentro do sistema religioso e ela não pode falar nada, porque se ela falar, a casa cai até pro marido dela. Então ela vê o quê? Ela vê roubo, ela vê adultério, ela vê maldade, ela vê ambição, ela vê ganância, ela vê inveja, ela vê pessoas buscando glória. E isso tudo vai causando uma angústia dentro do coração da pessoa. Chega uma hora que a pessoa, como ser humano, ninguém é de ferro, a pessoa infarta, tem um AVC ou tem outras doenças emocionais, né? Tem pastor aí, querido, que de tanta pressão psicológica aí dentro do sistema religioso, que você conhece a história, se suicidou. Várias pessoas aí, pastores, missionários aí, chegaram a ponto de se suicidar. Por quê? Porque vai guardando aquela angústia dentro de si, não pode botar para fora, porque senão vai prejudicar a vida do esposo, do filho, do pastor itinerante. Então ela vai alimentando aquela angústia ali, né? E entre aspas, né? A lei de Deus vai cobrando ela, né? Ou ele, porque a lei de Deus está gravada no nosso coração e na nossa mente. Aí a pessoa entra numa angústia profunda e acaba cometendo uma coisa, né? Atrocidade aí, né? Suicídio, enfim, outros chegam a infartar, tem um AVC e por aí vai. Por quê? Porque o sistema religioso, querido, templo, proporciona isso, querido. Onde tem mais pessoas, querido, com problemas mentais é dentro de igreja, querido. Onde tem mais pessoas com depressão é dentro da igreja. E com ansiedade é dentro de igreja. Por quê? Porque a igreja, ela vive, querido, do futurismo. Ou seja, causa expectativa nas pessoas. A volta de Jesus, o inferno, o diabo, né? E tantas outras... né? Tantos outros... modelos, né? Não digo modelos, mas força de expressão que eles usam, né, para prender as pessoas dentro do sistema religioso. Então, isso aí vai causando o quê? Ansiedade na pessoa, quando não causa depressão. Você entendeu? Por que depressão? Porque ele passou 10, 30, 40, 50 anos, seus pais falavam a mesma coisa, seus avós falavam a mesma coisa e até hoje não aconteceu. Aí a pessoa entra em depressão, começa a desacreditar em tudo isso. Você entendeu? Ou então ela fica nessa ansiedade, né? Fica doente. Ansiedade, não, Jesus vai voltar, o inferno vai acontecer. São as lógicas religiosas, né, que são aplicadas nas pessoas. A palavra certa é essa, lógicas religiosas. Então, abençoado, a palavra de Deus é bem clara. Vamos ler aqui, versículo 12, né? De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, não à lei, para viver segundo a lei, segundo a carne. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Outra vez. Né? A lei é ministério de condenação e morte. E quando Paulo fala aqui de carne, que ele está falando da lei. Temos que entender isso. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, se você andar segundo o ministério do Espírito, segundo a graça de Deus que foi revelada a Paulo, querido, você anula. É que nós cristãos em graça fazemos. Anulamos todo o sistema religioso, querido. O ministério da graça, ele foi revelado a Paulo, né, e está sendo estendido a nós nos dias de hoje, justamente para isso, para combater, para anular esse sistema religioso que está aí, que é um sistema legalista. Versículo 14.
Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que forte isso, querido. Olha o que Paulo estava falando para os romanos naquela época. Porque não recebesses o espírito de escravidão. A lei escraviza, abençoado. Tá claro isso aqui, querido. Não estou inventando nada, não. É a Bíblia que está dizendo. Escraviza ou não escraviza, abençoado? A lei escraviza, o judaísmo, as igrejas evangélicas escravizam as pessoas ou não escraviza? Tem que fazer campanha de 12 dias. Ou então de 21 dias, né? Dependendo do modelo religioso. Você tem que subir para monte, você tem que ir unção com óleo, fazer campanha, unção com óleo, você tem que batizar, você tem que dizimar, você tem que ofertar, você tem que aceitar Jesus. Meu amigo, isso é escravidão. Você não pode usar calça comprida para as mulheres, né? O cabelo não pode cortar, o homem não pode ir para a praia, não pode jogar bola. Isso é escravidão. Isso é escravidão ou não é, querido? Isso é legalismo ou não é? Isso é estar debaixo, querido, de ordenanças humanas ou não é? É o que Paulo está dizendo aqui. Porque, no versículo 15, porque não recebesse o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, né? Paulo estava comparando com o povo que vivia lá debaixo da lei. Mas recebesse o espírito de adoção de filhos, pelos quais clamamos Abba Pai. Versículo 16. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então é muito forte isso, querido. Paulo estava falando antes da cruz, ou melhor, é isso mesmo, antes da cruz e depois da cruz, entendeu? Tá bem claro isso aqui, querido, não tem dúvida. Antes da cruz, querido, era uma coisa. Depois da cruz mudou tudo, porque na cruz Cristo anulou tudo, querido. João, capítulo 19, versículo 30. Pai, a ti entrego o meu espírito, tudo está consumado. Agora o ministério é da graça. Só que agora nós vamos entender, querido, rapidamente, porque o nosso tempo está indo embora, né? O que foi antes do ano 70 e depois do ano 70. Você vai entender isso. Vamos começar lendo rapidamente, para a gente não perder tempo. Hebreus capítulo 10, versículo 36 ao verso 37. Você vai entender como é forte essa palavra, querido. Hebreus 10, 36, 37. Diz assim: porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Verso 37. Porque ainda há um pouquinho de tempo. Meu Deus do céu. Veja que Paulo está sendo claro aqui aos hebreus, querido. Paulo está aqui antes dos anos 70, né? Depois da cruz, advertindo os crentes aos hebreus a respeito da grande tribulação que Nero ia causar, né? Todos nós conhecemos essa história. E o arrebatamento que ia acontecer e a volta de Jesus, que foi o juízo de Deus que aconteceu no ano 70, né? O general Tito invadiu Jerusalém, botou fogo em Jerusalém, aquilo foi o juízo de Deus sobre Israel. Então Paulo estava dizendo, porque ainda há um pouquinho de tempo, ou seja, Paulo não estava falando que isso aqui, a grande tribulação, o arrebatamento, a volta de Jesus ia acontecer no ano 20 séculos depois, né? No ano 2025 que nós estamos hoje, ou 2030, 2040, não. Paulo estava dizendo que era para aquele tempo, para aquela época, para aquele contexto, para aquela geração. E o que há de vir virá e não tardará. Paulo já estava falando aqui, querido, do fim do mundo. Versículo 37, versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. O que Paulo estava dizendo para o povo ficar firme na fé, acreditar, continuar acreditando, porque a palavra de Deus já estava próxima a se cumprir. Eu acredito que Paulo estava falando aqui por volta do ano, né, talvez 64, por ali, enfim, estava bem próximo ali, né, do fim dos últimos dias, né, que o sistema religioso traz para o dia de hoje, não é? Foram os últimos dias daquele contexto, né? Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Era isso que Paulo estava dizendo, que o povo deveria ficar firme, né? Por quê? Porque a grande tribulação estava próximo a acontecer, né? A volta de Jesus estava próximo a acontecer, e para o povo ficar firme, né, na palavra, firme com Deus, para não se perder, né, para não passar por esse processo, né,
da grande tribulação e perder a salvação, entre aspas, né? Por quê? Porque naquele contexto, né, ainda que Jesus, né, já tinha aniquilado, né, o pecado, né, já tinha garantido a salvação, né, de toda a humanidade ali, né, o povo judeu, veja bem, querido, Jesus morreu em favor de muitos povos judeus. Então, muitos povos judeus ainda perderam a salvação, porque não aceitaram Jesus. Estava dentro daquele contexto ali, querido, transição entre a morte de Cristo e o ano 70, você entendeu? Então, naquele contexto, havia essa possibilidade da pessoa perder a salvação, sim. Foi isso que Paulo estava dizendo aqui. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, que desanimam, que não acredita, que aceita, né, que não tem direito, que não vai para o céu. Então, esses se perderam, né, perderam a salvação, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Né? Então, aqueles que ficaram firmes, que resistiram até o fim, foram salvos, né? É o que está escrito na Bíblia. Vamos ler agora Mateus 24, 6. Veja, querido, agora nós estamos falando antes do ano 70 e depois do ano 70. Você vai entender isso. Olha o que diz Mateus 24, 6 ao 14. Vamos ser rápido aqui, porque o nosso tempo está indo embora. Talvez nem vai dar para ler todas as anotações aqui. Versículo 6 diz assim: E ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Paulo está falando aqui antes do ano 70, querido. Estava próximo, né? Então, o que Paulo estava falando? Vocês vão ouvir de guerra, rumores de guerra, peste, terremoto, enfim. Reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Aí o sistema religioso, você sabe disso, traz para o dia de hoje para causar o quê? Medo e terror nas pessoas, causar expectativa nas pessoas, encantamento. E as pessoas estão doentes dentro da religião, esperando essa volta de Jesus que já aconteceu, não vai acontecer mais. Vamos continuar lendo aqui? Porquanto se levantará nação contra nação, isso aqui já existia lá naquele tempo, querido. Né? Basta aqui ter uma guerra aqui, todos os crentes que é a volta de Jesus, é a volta de Jesus. Reino contra reino, haverá fome, sempre existiu também. Pestes, terremoto em vários lugares, sempre existiu. Entendeu? Mas todas essas coisas são os princípios da dor. Nós vamos ler até o verso 14, né? Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos. Meu Deus do céu, isso aqui é forte demais, querido. Isso quebra o sistema religioso no meio, abençoado. Por quê? Porque, veja, se Jesus, vamos entender, vamos entender isso. Se Jesus não voltou ainda, né? Se está próximo de chegar hoje, 2025, nós estamos, né, vamos dizer que ele vai vir, vamos dar uma data fictícia aqui, né? Vai voltar 2030, tá próximo, beleza? Então, querido, tem que acontecer isso aqui, ó. Aqui, ó, versículo 9, né? Vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Onde que você tá vendo, querido? Profeta, missionário, pastor sendo morto. Não está acontecendo isso, querido. Muito pelo contrário, eles estão tendo qualidade de vida, querido. Eles estão enriquecendo em cima do sistema. É claro isso, querido. Vamos supor que a volta de Jesus fosse acontecer mesmo. Era para estar morrendo crente, querido. As casas dos crentes eram para estar pegando fogo. Foi o que aconteceu lá naquele contexto, querido. Os crentes morriam. Né? Você sabe a história, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Você entendeu? Era a grande tribulação, querido. Estava próximo do fim ali. Então, os crentes dizem que nós estamos hoje próximo do fim. Só que nós não estamos vendo nada disso. Nós estamos vendo pastores aí andando de avião para cima e para baixo. Pregadores e pregadores cobrando 10, 15 mil para pregar. É isso que nós estamos vendo hoje, querido. Qualidade de vida. Você vê? Pastores comprando mansões, carros importados, viajando, né? Para os Estados Unidos e outros países aí de férias. Tem pastor aí que tem 2 férias, querido, no ano. Salário de 200 mil por mês. Então, que volta de Jesus é? Você entendeu, querido? Como a religião é um encantamento, é uma loucura. Se realmente Jesus fosse voltar, esses pastores era para estar sofrendo. Era para estar sendo perseguido. É o que aconteceu aqui, ó. Versículo 9. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Teria que ser até mortos, né? E sereis odiados de todas as gentes. O que... Dá risada para não chorar, pessoal.
O que você vai ver mais hoje, querido, é pastor sendo lisonjeado por político, querido. Na bancada política aí tem uma bancada na política aí que é só pastores, tem mais de 200 pastores ali, político ali. Você entendeu? Muito pelo contrário, querido, eles são lisonjeados, recebem glória, são abençoados. Tá totalmente contra, querido. Tá claro isso aqui, ó. Ó, sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, traições uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Sempre existiu isso. E surgirão muitos falsos profetas, né? Hoje tá forte o negócio de falso profeta, né? Enganarão a muitos. Tá sendo muita gente enganado, né? Sempre existiu, mas hoje parece que tá pior. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? O que Jesus estava falando aqui, querido? Para o povo judeu, o seu povo. Por quê? Porque Jesus não veio morrer por todo judeu, querido. Foi por muitos. Então aqui ele está dizendo, aquele que ficar firme até o fim vai ser salvo. Eu não vim morrer por todos, vim morrer por muitos judeus. O meu sangue vai ser derramado por muitos. Versículo 14. E esse evangelho do reino, que é o evangelho da circuncisão, que foi pregado por Pedro, João, né, Tiago, né, em todo o mundo. Que mundo é esse, querido? O mundo de Israel, querido. Não é o mundo hoje, não é o mundo planeta. Naquele tempo não existia Brasil, querido, não existia Inglaterra, não existia Estados Unidos. E esse evangelho do reino, o evangelho da circuncisão, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente, então virá o fim. Em todo mundo daquela época, querido, daquele aion, daquele contexto. Não tem nada a ver conosco hoje, abençoado. Então o fim virá. Então, Jesus estava falando aqui que o fim estava próximo. Aquela geração ali, né? Uma geração dura em torno de 40 anos, né? Jesus estava aqui com 31, 32 anos, então estava muito próximo. Nós vamos ler mais referência aqui. 1 Pedro 4,17. 1 Pedro 4,17. Nós estamos falando, abençoado, do que foi antes do ano 70 e o que é depois do ano 70. 1 Pedro 4,7. Olha o que diz aqui. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Né? Pedro estava advertindo, né, os crentes daquela época para ficar firme, porque estava chegando o tempo do fim. Então, estava chegando o fim, né, do antigo pacto, né, que na verdade foi estabelecido na cruz, mas houve esse período de transição que durou até o ano 70, né? Então, o novo pacto, na verdade, só ficou estabelecido mesmo após o ano 70. Abençoado, não vai dar tempo, né? O nosso tempo está terminando aqui, mas eu gostaria de ler aqui em Romanos 10 e 18 para a gente terminar, porque essa palavra aqui, abençoado, Romanos 10 e 18, isso confronta, querido. Isso bate de frente com o sistema religioso. Olha o que diz aqui, querido, só para a gente terminar. Romanos 10 e 18. Olha o que diz. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Abençoado, os crentes, eles costumam dizer que enquanto o evangelho, enquanto a palavra de Deus não for levada a todas as partes do mundo, então não virá o fim. Essa é a expressão que eles usam, né? Mas olha o que diz aqui. Paulo está dizendo, querido, que o evangelho já foi pregado em todo mundo. Eu vou ler de novo aqui para você entender. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Paulo estava falando aqui, querido, do evangelho da circuncisão, né, que Pedro, João e Tiago foi levantado para pregar, e esse evangelho, querido, ele foi pregado por todo mundo, naquela época, claro, não para o nosso mundo hoje, né? Você entendeu? Então, os crentes, eles usam, né, aquela expressão, ide por todo mundo, pregar, aquele versículo, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Que está escrito aonde? Marcos 16 e 15. Só que esse mundo era aquele mundo lá, querido. Você entendeu? Não é esse mundo hoje.
E realmente foi pregado. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Que ouvi, pois toda a terra saiu, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Foi pregado o evangelho da circuncisão. O evangelho já foi pregado em todo mundo. Não é? Não precisa ser. Hoje, querido, o evangelho que tem que ser pregado, abençoado, é o evangelho da graça, que foi revelado a Paulo. O evangelho da incircuncisão. É um evangelho que confronta esse evangelho que está sendo pregado aí, que é um evangelho mistificado, misturado, judaizado, e que Deus é contra, querido, esse sistema religioso que está aí. Abençoado, nosso tempo foi embora. Eu quero aqui reforçar, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Deixe o seu joinha, faça os seus comentários, para que nós possamos divulgar melhor e mais, né, o evangelho da graça de Deus, que é o evangelho genuíno, né, de Jesus Cristo, que foi revelado a Paulo. Então que Deus ele possa abençoar a sua vida, né, e que a bênção de Deus e a graça de Deus possa estar continuadamente sobre você e sobre a sua vida. Deus abençoe.